Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Hoje na nossa reflexão matinal nós vamos abordar um assunto um pouco polêmico, mas não difícil de conversar, de esclarecer, que seria o Espiritismo segundo o Evangelho. Ou seja, o que é o Espiritismo através do que a Bíblia fala, né? Então vamos começar com uma das doutrinas fundamentais do Espiritismo, que seria a reencarnação. Então vamos lá. Hebreus 9, 27 diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez apenas, vindo depois disso o juízo. Então aí ele continua o texto. Não é assim também Cristo, oferecendo-se uma vez apenas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Partindo do princípio que você acredita em Jesus Cristo como Deus, como Filho de Deus, você logo acredita em suas palavras, logo acredita na Bíblia, pois a Bíblia é um conjunto de ordenanças, palavras e preceitos inspirados, declarados e reafirmados por Cristo. Então vamos lá. Aqui já diz que ao homem foi dado, ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, vamos tirar assim, a parte mais lógica de tudo. Se Deus falou que é uma vez só, é uma vez só. Agora, há uma outra situação, né? Durante muitos anos eu estive com kardecistas, né? Eu pude aprender muito com eles sobre caridade, sobre fazer obras, sobre ajudar ao próximo e amar ao próximo. E glória a Deus por isso. Realmente é algo que todos nós devemos aprender, que essa parte da caridade, que está na Bíblia também, que todos deveriam cumprir, os kardecistas fazem muito bem. Agora, há uma coisa também que os kardecistas sempre alegavam, enquanto eu estive com eles, que diziam que a Bíblia mesmo dava respaldo à reencarnação. Citando exemplos de texto, quando dizia que Elias voltaria e Elias era João Batista. Então eles falavam que Elias havia reencarnado e aí, né, a sua próxima figura, sua próxima encarnação seria João Batista. E eles explicam isso, né, e colocam vários textos bíblicos que falam: Elias há de vir e Elias já veio, que é Jesus que fala, se referindo a João Batista. Há, porém, um problema grave nessa afirmação. Vamos em Mateus 17, que conta a história do que nós chamamos de a transfiguração de Cristo. Então vamos lá, vou ler, tá? Mateus 17, do 1 ao 3. É o suficiente para nós. Versículo 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. As suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Beleza. Se nós partimos do princípio que Elias havia reencarnado na figura de João Batista, isso aqui seria impossível ser usado como uma alegação de reencarnação. Por quê? Porque, segundo Kardec, quando a pessoa ela reencarna, ela aparece com a figura da última encarnação dela. E a última figura da encarnação de Elias seria João Batista. Então era para aparecer no monte da transfiguração Moisés e João Batista, e não Elias. Tudo bem? Há uma outra coisa que é interessante também, que eles falam, que na Bíblia eles dão respaldo, que é em relação ao episódio onde Saul vai consultar uma feiticeira e alguma coisa acontece ali que ele entende que o espírito que sobe seria Samuel. Vamos ler a palavra, vamos ver a chave para o entendimento real dessa situação. 1 Samuel 28, ele conta a história dessa consulta do rei Saul à feiticeira de Endor. Então eu vou ler aqui do versículo 11 ao 14, tá bom? A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E ele disse: Faze-me a subir Samuel. Primeiro ponto, já tem alguma coisa errada aqui. Porque quem disse que realmente que tem esse tipo baixo em cima, que o céu estaria embaixo? É estranho porque mesmo no entendimento, aquele que está embaixo e sobe precisa absorver energia. Vamos falar do nível físico quântico. Então ele precisa absorver energia, ou seja, ele tem pouca energia. E se Samuel, que foi um profeta usado por Deus,
cheio de luz, cheio de revelação, cheio da glória de Deus, foi quem foi, ele não poderia subir, ele deveria descer, vir da onde ele estava, certo? E não ascender. Esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Versículo 12. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em voz alta. Você vai ver por que a Bíblia fala a Samuel aqui. Dizendo, por que me tens enganado? Por tu mesmo é Saul. E o rei lhe disse, não me temas, porém, o que é que vês? Então a mulher disse, Saul, vejo deuses que sobem da terra. Esse deuses, que é com D mudo, significam entidades espirituais. Não significam espíritos. É entidades espirituais, que no caso aqui seriam demônios, porque eles sobem da terra. E como no Espiritismo é ensinado, eles vêm dos portais, dos umbrais e vêm dos lugares profundos da terra. Não podem ser espíritos humanos assim, porque o espírito humano não tem permissão de andar entre os mundos depois que ele desencarna. E eu já vou mostrar biblicamente onde está isso. E Saul pergunta para essa mulher, no versículo 14, como é essa figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião que está envolto numa capa. Aqui está a chave para tirar toda a confusão. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Ou seja, além de ele consultar uma feiticeira, que era extremamente proibido por Deus, de ele achar, entender que aquela figura, que podia ser qualquer ancião, porque a mulher não conhecia Samuel, era Samuel, ele ainda o adorou. Ele, assim, Saul quebrou vários preceitos que Deus havia deixado, que eram abominações, que não poderiam ser feitas, que era consultar a feiticeira, consultar os mortos e ainda se prostrar a entidades demoníacas, que seriam esses deuses. Então o que acontece? E depois, na sequência desse texto, é interessante porque a essa entidade diz assim, amanhã morrerás. Só que o Saul não morre de acordo com o que ele fala. A figura aqui que se diz ser Samuel, né, que absorve essa característica, essa identidade, ela fala assim, amanhã você será morto. Só que o Saul não é morto, ele se mata, ele comete suicídio. Então tem alguma coisa errada, não há profecia aqui. Apenas uma especulação do que aconteceria. Agora vocês lembram de uma história, não é uma parábola, que Jesus contou sobre um rico e um mendigo. Se não me engano, o nome do mendigo era Lázaro. Então Jesus conta que havia em vida essa relação entre um homem muito rico e um mendigo que vivia na sua frente. Ambos morreram. E aí, esse rico foi para o inferno, onde a palavra sempre diz na Bíblia, o lugar onde há pranto e ranger de dentes é o inferno, é o Sheol, é o Hades, seja o nome que você quer dar. E nesse momento, este rico fala assim, Senhor, mande-me que a Lázaro, não sei se é o nome dele, não lembro ao certo agora, molhe a ponta do seu dedo na água e coloque na minha boca. Tamanho era o tormento dele. E aí Jesus fala, não, isso não é possível. Lázaro está no seio de Abraão. E há um abismo intransponível entre você e ele. E aí, desesperado, esse homem fala, então deixe-me avisar os meus irmãos e os meus familiares para que eles não venham para cá. E Jesus diz o quê? Também isso não é possível. Eu já enviei Abraão, eu já enviei os profetas, eu já enviei a palavra, e aí eu vou contextualizar. Eu já enviei missionários, eu já enviei evangelistas, eu já enviei pastores, eu já enviei, e eles não ouviram. Se não ouviram aos que estão vivos, por que ouvirem aos que estão mortos? Isso foram palavras de Jesus. Você pode procurar. Agora vamos continuar aqui. Agora, por que tudo isso é abominação diante de Deus? Porque como existe um abismo, segundo a palavra, intransponível, onde não é possível se locomover, quem é então que assume essas formas? Formas de entes queridos, formas de pais, mães, avós, tios, tias, enfim, de várias e várias pessoas aí que estão relacionadas àqueles que buscam. São os anjos caídos ou os demônios. E eles fazem isso de maneira muito fácil. A palavra diz que isso não é muita coisa, porque o próprio Satanás pode se fazer de anjo de luz. Então, para que o povo não pecasse, não adorasse, como Saul fez aqui, que ao entender que era Samuel, se prostrou,
Deus colocou que era abominação, e Deus fala em Deuteronômio 18: em ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, que era uma prática ritualística de sacrificar crianças. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Adivinhadores entram também nas abominações, prognosticador também, os agoreiros e os feiticeiros. Esses são outros assuntos que eu não vou entrar agora, mas todos eles têm a ver um pouco com a questão dessa espiritualidade. Em Levítico 19 diz assim: não vos virareis para os adivinhadores nem os encantadores. Não os busquei, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 20, 27 diz assim: quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerão. Com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. É claro que hoje você não deve de jeito nenhum, em hipótese alguma, pensar em agredir uma pessoa assim. Pelo amor de Deus, não faça isso em hipótese alguma. Há liberdade de culto, todas as pessoas são livres para cultuar quem quiser, fazer o que quiserem, segundo as suas próprias religiões. O verdadeiro cristão, ele abomina a prática segundo a Bíblia, mas ele respeita a pessoa que faz, ele ama essa pessoa como qualquer outra pessoa. Não há diferença entre nós. Se você achou a sua verdade, você achou o Evangelho, que nós queremos ser a verdade, o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Tudo bem, glória a Deus por isso, mas você não deve criticar, como algumas pessoas têm feito, a ponto de transformar algo, uma diferença de pensamento, em violência. Não seja essa pessoa, muito pelo contrário. Se alguém um dia procurar você e perguntar o que a Bíblia acha, você mostra os versículos, não tem problema. Se a pessoa questiona, fala: não, você me pediu, eu te mostrei. Você quer conhecer a verdade? Eu te apresento a verdade é Jesus Cristo. Agora, violência, é inadmissível para nós qualquer tipo de violência, qualquer forma de opressão, qualquer forma de discriminação. Tudo bem? Podemos deixar claro isso? Em Isaías 8 diz o seguinte: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares. Aqui Isaías já diz que os espíritos que se apresentam, os demônios, com cara de parentes, de pessoas que viveram no passado, são chamados espíritos familiares. E os adivinhos que chirriam e murmuram entre dentes, não os recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos. Então, Isaías faz aqui o seguinte paralelo. É possível que um povo consulte os mortos aqui? Tudo bem, mas você vai consultar o morto a favor do vivo? O que o morto pode fazer a favor do vivo? Para isso, consulte a Deus, que vive, que é o ser vivente, o Yehová, é o Deus Pai, Deus Eterno, aquele Deus que diz na Bíblia: o eu sou, o grande El Shaddai, Adonai, Elohim, Jeová Nissim, Jeová Jireh, o Yehová, que algumas pessoas dizem Jeová. Então, que é uma figura, uma manifestação de Cristo também. Então, por que você vai consultar aos mortos se você pode consultar ao Deus vivo? O Deus dos vivos, que dá a vida, que cria todas as coisas. Entende? Então eu queria deixar para vocês um alerta. Se você um dia passou por isso, pela questão do kardecismo, como eu já passei, questione. Não há maldade alguma em questionar. Pergunte, se você estiver um dia numa sessão espírita, de consulta, diante de um médium, pergunte. Faça a pergunta simples: em nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, a quem você serve? E você pode forçar: eu me refiro ao Jesus que veio em carne e morreu por nós numa cruz, e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo ao lado de Deus. Quem você serve? A palavra diz: provai os espíritos. Então, se você tiver alguma dúvida, pergunte. Pergunte exatamente para eles, porque o próprio Allan Kardec diz no Livro dos Espíritos que os espíritos não são confiáveis, que um pode se fazer por outro, que os espíritos obsessores podem se fazer de espíritos de luz. Então, se ele mesmo diz que não é confiável, por que se confia tanto então? Por que se confia tanto numa revelação ou numa manifestação espírita e não se confia na palavra?
que foi escrita há milhares de anos, que está lá firme e forte e a cada dia se cumpre. Então, não é um confronto isso a ponto de menosprezar a crença de ninguém. Não, eu estou aqui me solidarizando com aqueles que um dia, como eu, estiveram no kardecismo e não encontraram respostas para várias lacunas que eles mesmos deixam, e essas lacunas eu encontrei no cristianismo. Não cristianismo de falar eu sou de placa de igreja tal, não. Em Jesus. Né? Um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Né? Na palavra, na Bíblia. A Bíblia ela é rica. Ela fala do cordão de prata também, que se você cortar a pessoa morre. Ela fala que ao homem foi dada a oportunidade de viver apenas uma vez. Não existe, segundo a Bíblia, essa doutrina. Então, amado, se você está hoje vivendo com pessoas que estão no Espiritismo, veja com olhos de amor cada uma dessas pessoas. Porque você também precisa ser visto com olhos de amor. Somos todos iguais. Muitas vezes as pessoas são levadas ao kardecismo pela emoção. Ou pela emoção ou por uma questão de saúde. Ah, eu estou enfermo, ou pedir ajuda de alguém e você faz um trabalho, seja em qualquer tipo de religião, que não cabe citar agora. Ah, esse trabalho alivia um problema, mas traz outro. Quantas vezes algumas pessoas tiveram ousadia de perguntar assim, mas por que eu faço tal coisa para tal pessoa e não funciona? Ah não, porque ela ali ela é cristã, ela serve a Deus. Não estamos querendo medir forças de jeito nenhum. Também não sou a favor do sincretismo, muito pelo contrário. Cada um no seu quadrado. Deixando bem claro que diante de Deus essas práticas são abomináveis. Deus ama as vidas todas da mesma maneira, por isso que Ele deu Jesus Cristo. Mas se hoje você for recolhido, você morrer, você sabe para onde você vai? Você tem certeza daquilo que você vive? Se você é uma pessoa que vive no kardecismo ou em outro tipo de espiritismo, você tem certeza do poder das entidades que você serve, dos mentores que você serve? Você tem certeza absoluta que eles são capazes de levar você a Deus? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês como reflexão matinal do dia de hoje. Deus os abençoe. A paz do Senhor.